Há algo de profundamente inquietante no silêncio do espaço. Lá fora, entre galáxias distantes e vazios sem fim, o universo parece guardar segredos que nenhum ser humano deveria descobrir. Por trás da calma aparente do cosmos, há forças invisíveis, coisas que desafiam a lógica, as leis da física e talvez a própria realidade. Hoje, você vai conhecer 5 mistérios cósmicos tão estranhos que fazem até os maiores cientistas duvidarem se realmente entendemos o que é o universo, ou se somos apenas parte de algo muito, muito maior. Mas cuidado, algumas dessas descobertas podem mudar para sempre o modo como você enxerga a realidade. Olhe para o céu noturno. Tudo o que você vê, estrelas, planetas, galáxias inteiras, representa apenas uma pequena parte do que realmente existe. 5%. Todo o resto é invisível. Algo que não emite luz, não reflete nada e mesmo assim está lá, mantendo as galáxias unidas, como se fossem presas por uma força fantasma. Os cientistas a chamam de matéria escura. Ela compõe cerca de 27% do universo e ninguém sabe o que é. Já tentaram detectá-la em laboratórios subterrâneos, nas montanhas geladas da Europa, e até em detectores enterrados sob quilômetros de rocha. Nada. Nenhum sinal. É como se estivéssemos tentando tocar a sombra de algo que não pertence a este mundo. Alguns físicos acreditam que seja uma forma exótica de partícula, diferente de tudo o que conhecemos. Outros dizem que não é matéria alguma, mas uma ilusão gravitacional, um efeito da própria curvatura do espaço-tempo. Mas há uma teoria que poucos têm coragem de levar a sério. E se a matéria escura for, na verdade, a presença de outro universo sobreposto ao nosso, um universo espelhado, invisível, que interage com o nosso apenas pela gravidade, como 2 mundos coexistindo, ocupando o mesmo espaço, mas sem jamais se tocarem. Talvez o que chamamos de matéria escura seja apenas o sinal de que não estamos sozinhos, não no sentido biológico, mas cósmico, que o nosso universo é apenas um reflexo distorcido de uma realidade muito maior, uma realidade que sustenta tudo, mas permanece fora do nosso alcance. E se for verdade, talvez nunca devêssemos descobrir o que há do outro lado. Em 2023, algo aconteceu nos laboratórios do Fermilab, nos Estados Unidos. Um grupo de cientistas observava o comportamento de uma partícula chamada muon, um primo do elétron, com mais massa, mas que obedece às mesmas leis da física. Ou deveria obedecer, porque o que eles encontraram não fazia sentido algum. Os muons estavam se movendo de forma errada, desviando levemente do esperado, como se uma força invisível estivesse empurrando-os, interferindo nos cálculos da realidade. Nenhuma das 4 forças fundamentais conhecidas, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte ou fraca, podia explicar o fenômeno. Era como se algo novo estivesse ali, uma 5ª força. Os cientistas tentaram descartar erros, recalcular dados, refazer os experimentos, mas os resultados se repetiam. Os números gritavam uma mensagem simples e assustadora. As leis da física estão incompletas. O universo que acreditávamos entender esconde regras que ainda não conhecemos. Alguns físicos acreditam que essa força misteriosa é apenas uma partícula ainda não detectada. Outros, mais ousados, sugerem algo muito mais perturbador, que a realidade em que vivemos não é estável, que o universo pode ser um código e os muons são apenas os primeiros erros visíveis de uma simulação que começa a falhar. Imagine que cada partícula, cada átomo, cada estrela que você vê no céu seja apenas linhas de código, um programa que de tempos em tempos glitcha, revelando fragmentos de algo além. O que aconteceria se essa 5ª força não fosse uma força física, mas um comando, um ajuste silencioso do próprio sistema do universo, corrigindo falhas que nós, humanos, nem deveríamos perceber? Talvez o universo não esteja nos escondendo nada.
Talvez ele só esteja tentando se manter funcionando. Imagine por um instante que o universo que conhecemos não seja o único, que cada decisão, cada evento, cada partícula que vibra dê origem a uma nova realidade, um universo paralelo. E se existirem infinitos universos, todos coexistindo lado a lado, separados por dimensões que não podemos ver? Essa é a hipótese do multiverso, uma das ideias mais ousadas e perturbadoras da cosmologia moderna. Mas não se trata apenas de teoria. Alguns astrônomos acreditam que já encontramos sinais de que outros universos colidiram com o nosso há bilhões de anos. No fundo do céu, há pequenas áreas de temperatura anômala, regiões que não deveriam existir. São como cicatrizes, impressas no tecido do cosmos, marcas de uma colisão entre o nosso universo e outro. E se o Big Bang não foi o começo de tudo, mas o resultado dessa colisão? Pense nisso. O instante em que o tempo começou pode ter sido, na verdade, o impacto entre dois universos, uma explosão não de matéria, mas de realidade se fundindo. Alguns cientistas sugerem que nosso universo ainda carrega os ecos dessa colisão, pequenas assimetrias, pequenas falhas no código da existência. E se esses outros universos ainda estiverem próximos o bastante para nos influenciar? Talvez o déjà vu, os sonhos que parecem memórias de outra vida, sejam apenas vazamentos, pequenas sobreposições de realidades que se cruzam por frações de segundo. A física moderna diz que o multiverso é apenas uma hipótese matemática, mas se for real, então cada um de nós existe em incontáveis versões, vivendo vidas diferentes, em mundos que jamais se encontrarão. E talvez às vezes, quando sentimos que algo está fora do lugar, seja apenas o outro nós, do outro lado da realidade, tentando nos lembrar de que não estamos sozinhos. Em 2021, o universo brilhou, mais forte do que jamais havíamos visto. Astrônomos ao redor do mundo registraram uma explosão colossal, tão intensa que por um momento pareceu um erro nos instrumentos. Ela foi batizada de AT 2021 LWX e durante 3 anos continuou brilhando. Para se ter uma ideia da escala, foi cerca de 10 vezes mais luminosa que qualquer supernova conhecida e liberou mais energia do que o Sol produziria em toda a sua existência. Nenhuma explicação parecia se encaixar. Uma estrela sendo devorada por um buraco negro? Talvez. Mas mesmo isso não explicava a duração, nem o padrão irregular da luz. Era como se algo estivesse lutando para permanecer aceso. Alguns cientistas acreditam que foi o resultado do colapso de uma nuvem gigantesca de gás em torno de um buraco negro. Mas há quem acredite em algo muito mais estranho, que o evento AT 2021 LWX não ocorreu dentro do nosso universo, mas no limite dele. Imagine o universo como uma imensa bolha, e agora imagine que algo, do lado de fora dessa bolha, tenha colidido contra ela, abrindo uma fenda momentânea e liberando energia de outro plano da realidade, uma ruptura dimensional, um rasgo na fronteira do espaço-tempo. Se isso for verdade, a explosão que vimos não foi apenas um evento astronômico, foi um vazamento de energia entre dimensões. A pergunta é: o que acontece quando essa fronteira se rompe de novo? Talvez o AT 2021 LWX não tenha sido o primeiro. Talvez o universo de tempos em tempos abra brechas e deixe escapar o que está preso além da nossa compreensão. Se o cosmos é uma fronteira, talvez já estejamos ouvindo o som daquilo que existe do outro lado. Há algo profundamente errado no modo como o universo se comporta. Depois do Big Bang, a expansão do cosmos deveria estar desacelerando. Afinal, a gravidade, essa força invisível que mantém tudo unido, deveria puxar as galáxias de volta, reduzindo lentamente o ritmo da expansão. Mas o que os telescópios mostraram foi o contrário. O universo não está diminuindo. Ele está acelerando. Algo invisível, misterioso, está empurrando tudo para longe, cada vez mais rápido. Os cientistas chamaram essa força de energia escura. Só que ninguém sabe o que ela é. Ela não brilha, não emite luz, não interage com nada, exceto com o próprio tecido da realidade.
Para alguns, é apenas uma constante cósmica, um erro matemático. Para outros, é um mecanismo de reinicialização, como se o universo tivesse um instinto próprio, um comando embutido na sua estrutura, que o faz se expandir até um limite, antes de colapsar novamente. Um ciclo eterno de nascimento, expansão e esquecimento. Mas existe uma hipótese ainda mais perturbadora. E se o universo não estiver apenas se expandindo? E se ele estiver fugindo? Fugindo de algo que nós não conseguimos ver. Algo que está vindo do outro lado da realidade, pressionando o tecido cósmico, forçando o universo a se afastar, desesperado para escapar de sua própria origem. Sonde crescendo, como um rugido distante no vazio. Se for isso, então o fim não será uma explosão. Será um esvaziamento absoluto, um silêncio tão profundo que engolirá o próprio tempo. Talvez o universo não esteja morrendo. Talvez ele esteja apenas reiniciando. Talvez nunca descubramos todas as respostas. Talvez o universo exista justamente porque precisamos das perguntas. Entre a matéria escura que sustenta o invisível, as forças que desafiam as leis, os mundos que se sobrepõem, há algo que permanece constante: o mistério. E é nesse mistério que encontramos nosso reflexo, pequenos fragmentos de consciência tentando compreender o infinito. Mas talvez o infinito também esteja nos observando, porque no fim, não somos observadores do universo, somos parte dele. E quem sabe, quando o último fóton se apagar, quando o silêncio for absoluto, a pergunta que ainda ecoará no vazio será: quem estava realmente olhando para quem? Se quiser continuar viajando por entre os mistérios do cosmos, inscreva-se, deixe seu like e volte, porque lá fora há sempre algo esperando ser descoberto.